Boa noite, família metodista de Matão, de Araraquara, e a você aí que nos assiste de todas as outras cidades, de São Paulo, de Minas e de todos os outros lugares. Que prazer nós estarmos juntos nessa noite para podermos adorar ao Senhor. São um pouco mais aí de 19 horas e nós falamos aqui ao vivo da capital nacional da laranja, né? Nossa querida cidade de Matão. E eu quero declarar aqui de início que é uma bênção, viu? Ter você aqui, a sua família na sua casa. O desejo do nosso coração nesse espaço que o Senhor Deus nos concede é mantermos aqui intimidade com Ele, mantermos aceso o nosso relacionamento com Ele. Nesses tempos de pandemia, você bem sabe, as igrejas estão com as suas portas fechadas, mas nós não nos cansamos de declarar que as igrejas não estão fechadas, porque a igreja é exatamente o conjunto dos verdadeiros adoradores de Deus, daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, né? Então você aí que tem um coração puro, mãos limpas, que crê na obra do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, é agora momento de recebermos dos céus um banquete celestial. Que bênção, tá bom? E eu quero então começar esse culto aqui dando as boas-vindas a você, né? Quero começar esse culto dizendo a você aí que conhece o nosso trabalho, que tem se alimentado com a palavra de Deus, não perca a oportunidade, compartilhe essa programação aí que você está assistindo via Facebook, no seu Facebook, porque também aí os seus amigos e os seus familiares vão poder também ser abençoados com essa palavra de Deus aí, que hoje o Senhor nos agracia. Está conosco aqui nessa noite, além do Sidney e a Sandra, que tradicionalmente tanto nos abençoa, né? Preparando aí com o conhecimento deles e com os instrumentos deles e com o trabalho deles essa transmissão. Está conosco também o nosso irmão Bruno Pereira, né? Diretamente da cidade de Dobrada. Ele vem hoje aqui nos trazer uma palavra, né? Que vai trabalhar o tema cuidando do seu coração. É isso, Bruno? Cuidando do seu coração. Bruno está aqui do lado e já ele vem aqui também ministrar aqui uma palavra para nós, né? E hoje, excepcionalmente, nós não estamos transmitindo o nosso culto ao vivo pelo YouTube, mas a partir de amanhã você já vai poder, se quiser, compartilhar com alguém ou até mesmo rever alguma parte do culto, você vai poder acompanhar tanto do nosso Facebook quanto do YouTube no canal da igreja. Quero declarar aqui também a minha alegria em poder também fazer esse culto, né? Participar desse culto junto com os nossos queridos irmãos da Igreja Metodista em Araraquara. Gente, que bênção, que alegria. A gente sabe que o momento é de luta e nós estamos aí guerreando em oração em prol do nosso querido pastor Jefferson Costa e da sua amada família, né? Pastor Jefferson aí está cuidando da saúde dele. Então, pastorzão, grande abraço, nós amamos você, né? A sua casa, a Raquel, né? Os filhos. E, queridos irmãos em Araraquara, também recebam aí o nosso abraço. Nós estamos juntos, não somos duas igrejas, somos uma única igreja, um único corpo, uma única família, que queremos adorar a Deus com todo o nosso ser. Amém, queridos? Então nós vamos fazer a leitura aqui para dar início ao nosso culto, lá em Salmos capítulo 39, versículos 6 e 7, vou pedir para o nosso querido Sidney aí, joga na tela aí, meu querido Sidney, para você aí, pega a sua Bíblia aí na sua casa,
A minha querida mãe, lá em Ribeirão Preto, um abraço, mãe, pai, me ensinou quando eu era pequeno, para você abrir o livro de Salmos é muito fácil. Fecha a sua Bíblia, mira no meio e abre, você vai abrir diretamente lá no livro de Salmos. E aí você vai encontrar ali o capítulo 39, o Salmo de número 39, versículos 6 e 7, está escrito assim: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Olha que texto aí para encher o nosso coração de segurança, de conforto, de alegria, não é mesmo? Nós temos acompanhado aí a nossa sociedade, a nossa geração andando inquieta por tantas coisas, né? Andando inquieta pelo futuro, andando inquieta pelo passado, andando inquieta pelo presente, né? Às vezes por coisas materiais, às vezes por coisas sentimentais, por situações sentimentais, mas a palavra de Deus então nos ensina a derramar todas as nossas preocupações aos pés do Senhor, porque Ele é Pai, Ele é um Pai responsável, foi Ele que nos fez, é Ele que nos ama muito. E aí, meu irmão, quando nós derramamos as nossas lágrimas, quando nós derramamos os nossos pesos aos pés do Senhor, Ele nos ajuda na caminhada. Ele enxuga as nossas lágrimas, é promessa dele de que, como um bom pastor alimenta suas ovelhas, mostra as suas ovelhas onde está o pasto verdejante, assim também é vontade de Deus nos conduzir para águas de refrigério, lugares de descanso, e é esse o movimento de salvação que Deus está operando em toda a terra, para que os nossos corações não precisem se apoiar na nossa força, que é tão limitada, não é mesmo? Mas nós podemos contar aí com a ação do Espírito Santo, não é isso, Brunão? Nós podemos contar aí com a ação do Espírito Santo, e que Ele encha a sua vida, que Ele encha a sua casa, que Ele faça de você nova criatura, que as promessas lindas, tremendas, incomparáveis do Senhor também se cumpram aí na sua casa onde você está. Amém, querido? Então, e eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Essa noite é noite de nós aqui exercitarmos a nossa fé e derramarmos aos pés do Senhor tudo aquilo que nos inquieta, né? Porque Ele vai tratar o nosso coração. Amém? O seu coração está disponível ao tratamento de Deus, né? Nós cremos, Ele é o médico dos médicos. Amém? Nós vamos orar então, invocando a presença de Deus sobre as nossas vidas, invocando a presença de Deus aí sobre a sua casa, onde você está. Amém? Depois que nós orarmos, eu vou chamar aqui o Bruno. Mas antes disso eu quero já dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem algo aí que te aflige, se você tem aí algum motivo de oração que você queira compartilhar conosco, antes de encerrar o culto, nós vamos ter aqui um momento em que nós estaremos orando, né, por esses motivos de oração. Nós vamos orar para que a palavra de hoje encontre guarida nos nossos corações e seja frutífera nos nossos corações. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar pelas nossas autoridades, nós vamos orar pela nossa economia, nós vamos orar pela questão sanitária, para que o Senhor aí seja aquele que venha combater por nós a guerra aí contra esse vírus, amém? E nós vamos orar também especificamente quanto aos seus pedidos. Então não se acanhe, né? Hoje é dia de nós aqui derramarmos o nosso coração na presença de Deus. Então você é nosso convidado. Eu quero que você deixe aí os seus pedidos de oração nos comentários aí do Facebook. A minha amada esposa Lara vai fazer uma compilação e vai mandar no meu WhatsApp. Você que é de Araraquara, escreva aí no Facebook de Araraquara, até o Bruno encerrar a palavra que ele vai ministrar hoje. Eu vou lá também recolher os pedidos e ao final nós estaremos orando também de maneira também com muita fé pelo nosso querido pastor Jefferson e a sua família pastoral. Amém, queridos? Então fique à vontade.
A minha ideia aqui, amados, quando a gente participava dos nossos cultos presenciais, você que ia lá na igreja, na Avenida Araraquara 567 aqui em Matão, você vai se lembrar disso, que tem uma coisa que eu não gosto, que é quando os membros da igreja, ou aqueles que são nossos convidados, vêm para assistir o culto. Eu quero te ensinar isso. Você hoje não precisa estar somente assistindo esse culto. Eu quero que você participe. Eu quero que aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração pule para dentro da sua casa e que você saia nessa noite alimentado, participando, comendo conosco desse grande banquete que Deus nos prepara, às vezes até mesmo no meio do deserto. Então você está aqui nessa noite não somente assistindo a esse culto, mas você está aqui nessa noite participando conosco desse culto, amém? É muito mais gostoso. Eu sei que você está aí atrás da câmera, eu estou aqui, desse lado, mas é muito mais gostoso quando nós sabemos que o fogo de Deus que tem queimado o nosso coração também está descendo aí sobre a sua casa, está queimando o seu coração aí na sua casa, amém? Então fique muito à vontade para participar conosco, para deixar os seus comentários aí no Facebook, e para também você que ama esse trabalho, que reconhece, que Deus está nesse trabalho, compartilhe, não deixe de compartilhar. Olha que ferramenta poderosa que Deus nos dá. Seus amigos não estão no seu Facebook? Então, não se acanhe, pega lá o ao vivo que está passando nas páginas lá de Matão, de Araraquara, e compartilhe no seu Facebook, porque dessa maneira as pessoas que são aí seus contatos, seus amigos no Facebook também poderão ser expostos à ministração da palavra de Deus nessa noite, amém? Então, sem mais, nós vamos orar. Quero orar aí pela sua vida, que Deus derrame da sua graça e do seu poder. Pai querido, nós louvamos o teu nome nessa noite, Pai, porque nós reconhecemos que nós não somos nada sem ti. Assim como o Senhor é a videira verdadeira e o Senhor Deus é o agricultor, nós somos os ramos. Obrigado, papai, porque pela tua infinita graça, pelo teu infinito amor, o Senhor nos uniu, papai, nessa videira. Nos uniu para frutificar, nos uniu para passar para nós a tua seiva, a tua vida. Pai, eu quero clamar, ó Pai, despedaça todo o jugo nessa noite, Pai. Onde houver um irmãozinho nosso que por algum motivo está com o seu coração inquieto, Pai, entra com o teu bálsamo nessa noite, Senhor. Usa muito a vida do meu querido irmão Bruno para trazer, ó Pai, aos corações desses meus amados irmãos aí nas suas casas um pouco da tua paz. Não a paz como o mundo a dá, mas a paz que o mundo não conhece, porque só tem quem já conhece a Jesus. Então, Senhor Jesus, entra agora, Pai, com a tua providência. Deus, liberta os cativos, Pai, em nome de Jesus. Alimenta os famintos, concede, Pai, das águas vivas, aqueles que têm sede do Senhor, Pai. Ministra, Senhor, aquilo que está no teu coração, revela a nós, papai. Tu és santo, tu és lindo, tu és tremendo, tu és poderoso, e nós declaramos aqui, Senhor, que sem ti nós nada somos. Pai, toda honra, toda glória, todo domínio e toda adoração sejam a Ti nesse momento, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui do Bruno conosco nessa noite, que durante esta semana e tempos atrás também passou orando e buscando a Tua face, a Tua presença. Eu rogo para que o Senhor dê a ele toda liberdade, toda clareza, toda sabedoria que vem do alto, para que ele cumpra aqui o propósito do Senhor, derramando a Tua palavra, esparramando a Tua palavra em cada casa que participa do culto conosco essa noite. Obrigado, Senhor, obrigado pela liberdade que o Senhor nos confere. Faz a Tua obra, continua agindo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu volto daqui a pouco, então. Aguardo os seus pedidos de oração. Quero chamar aqui meu querido irmão Bruno. Fique à vontade, queridão. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Fique à vontade.
Graça e paz, meus queridos irmãos de Araraquara, de Matão, de Dobrada e de onde quer que seja que você esteja nos assistindo. Eu espero que Deus esteja falando fortemente ao seu coração, assim como já tem falado ao nosso aqui, não é, pastor? Amém. Gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade, pastor, a confiança de permitir que nós trouxéssemos uma palavra da parte de Deus para a igreja, né? Então, muito grato, pastor. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. É um motivo de muita alegria para mim, especialmente. Amém. Queridos, o livro de Provérbios, apesar de ser um livro antigo, escrito há milhares de anos atrás, ele tem um conteúdo muito atual, muito atual. Quando nós olhamos para a sociedade de uma forma geral, a sociedade ela busca hoje pela aparência, né? Se nós notarmos, nós vamos perceber que as redes sociais forçaram muito isso da busca pela aparência, né? Parece que nós buscamos uma forma perfeita de aparecer fisicamente para os outros, né? Parece que existe uma disputa pela beleza, né? Quando nós olhamos para as redes sociais, por exemplo, parece que há uma briga entre quem posta a foto mais bonita, né? Quem vai ter mais curtidas, mais comentários, e nós vivemos então neste momento em que as pessoas têm buscado muito isso, mas muito isso. Porém, diante dessa busca por aparência física, eu quero deixar uma pergunta nessa noite: como é que anda a nossa aparência sentimental e espiritual? A beleza, né? Eu acredito que você já encontrou alguém que estava muito feliz por algo que aconteceu, né? Mas muito feliz, assim, radiante, né? Eu me recordo de uns momentos de maior alegria da minha vida, que foram as 2 vezes que eu fui ao hospital e que foram os nascimentos das minhas filhas, da Sofia e da Sara. Eu chego lá, hein? Pastor. Pastor vai passar por esse momento também em breve, em nome de Jesus, né, pastor? Pastor e a Larinha aí estão no caminho. Então, queridos, eu acho que esse foi um dos momentos de ápice de felicidade da minha vida, né? Que foi quando eu vi as minhas filhas pela primeira vez após o nascimento delas. E eu imagino que o meu rosto naquele dia, ele transparecia a felicidade que vinha do meu coração, né? Aquela felicidade que vem de dentro e ela embeleza o rosto da gente, aquele sorriso que tem o brilho no olho. Eu acredito que você saiba do que eu estou falando. Quando você encontra uma pessoa assim, que tem essa alegria, esse sorriso, né? O brilho no olhar, aquilo transcende da pessoa e parece que nos alcança, né? Chega até nós aquela alegria. E eu acredito que foi assim que eu me senti nos dias que as minhas filhas nasceram, por exemplo, né? Estou dando apenas 2 exemplos aqui. E essa beleza de um sorriso sincero, dessa felicidade que transborda, ela é uma coisa irreprodutível. Hoje nós temos muitos aplicativos com filtros de face, de colocar maquiagem, né? Tem uns aplicativos que colocam orelhinha, narizinho, né? De cachorrinho, né, pastor? Tem inúmeros aplicativos hoje que vão mudar a nossa forma física. Mas nada do que você faça, nada de efeito ou filtro que você aplique chegará aos pés de olhar da beleza, de olhar para um rosto que transborda a alegria, que tem um sorriso, de um coração alegre que transborda isso através do olhar, através do sorriso, através da sua face, né? Por quê? Porque a verdadeira felicidade, ela tem o poder de transformar vidas. E não há nada que um designer ou alguém que vá lá e dê um retoque nas suas fotos vá mudar isso, né? O verdadeiro brilho da felicidade está estampado no rosto de qualquer pessoa. Lá em João 15:11, Jesus vai dizer assim para a gente, que a felicidade, ela tem o poder de transformar vidas, amém? E lá em João 15:11, Jesus vai dizer assim: tenho-lhes dito essas palavras,
para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês então seja completa, né? Jesus nos dá a dica de como obter essa alegria completa que sai do coração e transborda para a nossa face, transborda através do nosso rosto, através de um sorriso, por exemplo, né? Porém, tristeza e sofrimento, eles são realidades no nosso dia a dia. Amém? Tristeza e sofrimento, eles não só são realidades para qualquer pessoa, mas também para as pessoas de fé, né? Nós que também cremos em Cristo, que também servimos a Deus, nós também temos momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento. Isso faz parte da nossa vida, né? E no meio disso tudo, dessas emoções, existe um guardião, o guardião das nossas emoções, né? Existe um coração. O coração ali é o que precisa ser cuidado nesses altos e baixos da nossa vida, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia e nos momentos de euforia, por todas essas emoções que nós sentimos. Nós temos ali no meio um coração, né, que é o nosso guardião dessas emoções, e por isso ele precisa ser cuidado. Nós precisamos preservar o nosso coração. Preservar o nosso coração nós preservamos com fé em Deus, com amizades sinceras, pessoas que nós podemos contar que estão do nosso lado nos momentos de dificuldade, e lógico, buscar também autoconhecimento, buscar se conhecer para entender o que está acontecendo, né? Então, fé em Deus, né? Em primeiro lugar, ter amizades e pessoas com quem você pode contar e buscar esse autoconhecimento fazem parte, né, de coisas que nós podemos fazer então para preservar o nosso coraçãozinho no meio desse vai e vem emocional todo, né? Principalmente num tempo como o que nós vivemos hoje, que é um tempo de crise, pandemia, incertezas, né, e etc. Então, nós não estamos imunes ao sofrimento, né? E Jesus nos adverte sobre isso. Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, né? Por isso que nós precisamos, queridos, refletir um pouco sobre como nós podemos lidar com essas angústias, como nós podemos lidar com o sofrimento, como que nós podemos lidar com essas incertezas. Nós precisamos entender um pouco, refletir um pouquinho, então, de como é que a gente lida com essas emoções negativas, contraditórias, que nos colocam aí, que pode nos levar a um estado de doença física, né? Que parte do emocional, ele sai do emocional e vai para o físico, né? Que nós conhecemos como doenças psicossomáticas. Amém? E nesse sentido, então, de refletir um pouquinho e aprender a lidar, né, com essas emoções, é que entra o texto que nós vamos ler nessa noite. Eu vou pedir para o Sidney aí colocar para nós na tela, então, o texto dessa mensagem, que é um texto que está lá no livro de Provérbios, e ele vai nos ajudar, então, a pensar um pouquinho a respeito disso, de como que nós podemos lidar, como que nós podemos cuidar do nosso coração. O título dessa mensagem hoje é Cuidando do Nosso Coração. E é exatamente nesse sentido que nós vamos ler esse texto de Provérbios, então, que mais uma vez eu repito, é um texto extremamente antigo, com milhares de anos, e ao mesmo tempo extremamente atual para os nossos dias de hoje. Provérbios 15, de 13 a 18. Está escrito assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas o insensato se apacenta de astutícia, né? Em outra versão ele vai estar escrito que o coração sábio ele busca conhecimento, mas a boca do insensato se alimenta de estupidez. Estultícia é estupidez, né? Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é um banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que um boi cevado, e com ele o ódio. O homem iracundo, né? Em outra tradução, o homem que se irrita fácil. Iracundo é alguém irritável, que se irrita fácil. Ele suscita contendas, causa brigas. Mas o longânimo, aquele que se tarda em irar, que tarda-se em irar, ele apazigua a luta, ele acalma os conflitos. Amém? Esse é o texto dessa noite.
E ele é um texto para a gente tentar então um pouquinho refletir sobre como que nós vamos lidar com essas situações aí, com as nossas emoções, situações que nos contradizem e etc. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele não é um livro de sabedoria intelectual ou secular, né? O livro de Provérbios ele é a aplicação da fé nas tarefas diárias. Ele vai nos ensinar como que nós aplicamos a fé, aquilo que nós acreditamos, né? Aquilo que o Senhor nos ensina, como que nós aplicamos esse conhecimento nas nossas tarefas diárias, no dia a dia, nas nossas atividades, seja na escola, na faculdade, nos trabalhos, onde quer que você esteja, como você aplica, né, a sua fé. Em Provérbios 15, mais especificamente, eu dei um contexto de Provérbios geral bem macro. Em Provérbios 15, especificamente, nós vamos ter versículos que eles vão destacar caminhos para a sabedoria, né? Vão nos dar várias instruções de como ser homens e mulheres sábias e sábios, segundo os propósitos e os preceitos de Deus, segundo o que Deus tem para nos ensinar. E aí, ele vai nos ensinar como falar, como responder às pessoas, e vai nos ensinar também que em meio a alegrias e tristezas, ali tem um coração que precisa ser cuidado, amém? E o coração aí, nós entramos então no ponto chave dessa mensagem, porque o coração é um termo extremamente importante que vai ser tratado ali no capítulo 15, mais especificamente nesse trechinho, nesse bloco que nós acabamos de ler, que são os versículos de 13 a 18. Nos versículos de 13 a 18, ele vai tratar especificamente ali do coração, que é o tema da nossa mensagem de hoje, que é cuidando do coração, amém? O coração, então, antes de nós falarmos do coração, a gente precisa entender o que o coração representa para esse povo do Antigo Testamento. O que o coração representava para eles? Porque ao longo dos anos, conforme os anos foram passando, nós fomos mudando o entendimento de algumas coisas, amém? Então, a gente precisa voltar lá para a época de Provérbios e entender o que representa o coração para eles, para aquele povo. Primeiramente, o coração, ele vai representar, né? O que representa o coração para o povo do Antigo Testamento, para os judeus, né, do Antigo Testamento? Ele representa o centro da vida e da vontade. Vou repetir. O coração, ele representa o centro da vida e da vontade. Para o povo judeu, então, do Antigo Testamento, razão e emoção eram controladas pelo coração. A mente e as emoções, os pensamentos e as emoções para o povo do Antigo Testamento, para os judeus do Antigo Testamento, eles eram controlados então pelo coração, né? Por isso que o texto vai falar que nós precisamos guardar o nosso coração. Por isso que o tema dessa mensagem é cuidar do nosso coração. Cuidar do nosso coração num sentido, não de um cardiologista falando, né? Não no sentido físico, lógico, nós precisamos cuidar do nosso coração. Mas o tema da mensagem aqui nos remete ao contexto desse texto de Provérbios, em que ele vai falar que o coração, ele controla a razão e as emoções. E nesse sentido, então, nós precisamos cuidar do nosso coração para nós termos saúde mental e saúde emocional em meio a todas as adversidades da vida e de tudo que nós passamos. Amém? Então, o que o texto vai falar sobre coração? O que esse texto aí que nós lemos de 13 a 18 vai falar sobre coração? Ele vai falar que um coração alegre, aí no versículo 13, na parte A, que o coração alegre vai refletir a beleza no rosto. Lembra que eu iniciei a mensagem falando que um dos dias mais felizes da minha vida, que talvez foi o dia que eu fiquei mais bonito na minha vida, né? Foram os dias que minhas filhas nasceram, né? E eu acredito que foi a mesma sensação para minha esposa que está nos assistindo também. Então eu acredito que a beleza naquele dia ela resplandecia no meu rosto. E é isso que o versículo 13, a parte A, vai falar, que um coração alegre, ele reflete a beleza no rosto. Vai falar também que um coração alegre vive em festa, lá no versículo 15. Vai falar que quem tem um coração alegre, ele vive em tempos de festa. Vai falar que um coração sábio, lá no versículo 14, que um coração sábio, ele busca conhecimento, entendimento, se conhecer. Um coração sábio vai sempre tentar buscar conhecimento de Deus, conhecimento das coisas, para se manter estável em meio a qualquer adversidade que venha acontecer.
Porém, em contrapartida, ele também vai falar de como é um coração entristecido. Um coração entristecido vai deixar o nosso espírito abatido, vai nos deixar aflito, como reflete a parte B do versículo. E uma vez que nós estamos aflitos, né, contritos, uma vez que nós estamos aflitos, abalados, né, abatidos, nós não conseguimos então ver dias bons. Parece que todos os dias são maus. E eu acredito que em algum momento da sua vida você também tenha passado por dias assim, né? De um coração aflito, de um coração abatido e que parecia que não tinha luz no fim do túnel. Amém? Então, além das emoções que nós vimos agora, que afetam o nosso coração, o texto que nós lemos também vai trazer, ele vai trazer mais algumas informações, e ele vai falar que além das emoções que afetam o nosso coração, nós temos a consequência de algumas emoções, como por exemplo o ódio e a irritação, né? Lá no versículo 18 vai dizer que quem se irrita vai provocar discórdia. Quem se irrita provoca discórdia, né? O que é o contrário de discórdia? É concórdia. Concórdia, a origem da palavra concórdia é união de corações, né? Concórdia significa unir corações, é a união de corações. Em contrapartida, a discórdia é você separar corações, né? Então, quando nós nos irritamos, né, nós causamos a discórdia, nós distanciamos as pessoas de nós causamos um distanciamento de coração, né? Não é um distanciamento propriamente físico, mas um distanciamento emocional, né? De nós não querermos estar perto das pessoas. Então a irritação ela vai ter essa consequência, esse texto vai trazer isso para a gente também. A irritação ela causa confusão, e a confusão ela gera ódio, e o ódio vai impedir, assim como está lá no versículo 17, ele vai impedir que nós venhamos a aproveitar o que a vida tem de bom. Né? O ódio nos impede de aproveitar aquilo que a vida tem de bom. Amém? E aí, para nós vivermos bem, então, para nós vivermos bem, saudáveis e cuidando do nosso coração, nós precisamos fazer boas escolhas e cuidar do nosso coração. Cuidando do nosso coração e fazendo boas escolhas, nós temos tudo para viver bem aqui nessa terra, até que o dia que o Senhor venha nos buscar ou que nós iremos até Ele, né? Nós iremos primeiro. Amém? Com isso, queridos, eu queria destacar então 3 pontos nessa noite. Eu vou destacar 3 pontos. O primeiro deles, né? Eu vou falar os 3 e depois nós vamos entrar em cada um deles. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite é que nós precisamos descobrir o que rouba a nossa alegria. Se nós dissemos ali que no versículo 13, né, o primeiro versículo ali que nós lemos do capítulo 15, se nós vamos dizer que a alegria, né, ela resplandece no coração, ela sai do coração e resplandece pela face, ela se manifesta pela nossa face, então o que faz o contrário disso, né? O que faz com que nós nos entristeçamos? Nós precisamos então primeiramente descobrir o que rouba a alegria do nosso coração. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar nessa noite. O segundo ponto é que nós precisamos construir relacionamentos saudáveis. Para nós termos uma vida saudável, para nós vivermos bem aqui, né, viver o que Deus tem para nós, o melhor dessa vida, nós precisamos construir relacionamentos saudáveis, né? E terceiro, nós não podemos adiar tomar decisões. Sabe aquelas decisões que a gente fica protelando porque a gente não quer causar algum mal-estar ou algum conflito, né? Mas nós não podemos adiar. Se elas precisam ser tomadas, adiá-las só prejudica mais ainda. Amém? Então nós vamos tocar um pouquinho em cada um desses pontos agora, e eu espero que Deus traga aí ao nosso coração uma mensagem clara, né? Que eu possa ser claro em nome de Jesus para esses 3 pontos. Primeiro, então, ponto que eu gostaria de destacar é que nós precisamos descobrir o que rouba a nossa alegria. Amém? Precisamos entender os nossos sentimentos, né? A psicologia ela vai dizer para nós que nós temos basicamente ali quatro emoções base, né? Que nós nascemos já com 4 emoções praticamente ali: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Medo, tristeza, raiva e alegria. São os 4 sentimentos, as 4 emoções que nós já praticamente nascemos com ela, né? E essas emoções, elas são desencadeadas por estímulos.
né? As coisas acontecem ao nosso redor e então essas emoções surgem, né? Eu acredito que todo mundo entenda isso. Então, por exemplo, uma situação que vai estar acontecendo um assalto, alguma coisa assim, né? A gente fica assustado, a gente fica com medo. Então, o estímulo do assalto causa em nós o medo, né? Então, é isso que eu quero dizer com as emoções, elas são estimuladas, né? Elas surgem quando são estimuladas. Então, elas são desencadeadas por estímulos. E esses estímulos são meios, essas emoções, elas são meios de nós avaliarmos o ambiente que nós estamos. Esse ambiente que nos rodeia. E isso a psicologia vai dizer também, né? Que as nossas emoções, elas são para que a gente avalie o meio em que nós estamos. Por quê? Para que nós possamos encontrar formas de nos adaptar a esse meio, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma tomada em casa que eu sei que dá choque, né? Eu tenho medo de colocar o dedo na tomada. Amém? E uma vez sabendo que aquela tomada dá choque, eu tenho 2 crianças em casa, então eu vou tomar alguma atitude para adaptar aquela tomada para que as minhas filhas não tomem um choque. Então a emoção, ela é desencadeada por um choque que talvez eu tomei no passado, né? E aí eu sei que a tomada dá choque, e depois eu entendi que ela dá choque, que é a me adaptar ao ambiente, fui lá e coloquei uma proteção naquela tomada, né? Ou escondi um material de limpeza, porque eu sei que as minhas filhas podem ter acesso, e etc. E assim vai. Então, as emoções, elas servem para a gente encontrar formas de nos adaptarmos, para que nós possamos nos adaptar ao ambiente que nós vivemos, ao local que nós estamos. E aí nesse intento, né, durante a vida, existem muitas situações, né, que vão nos ferir e nos contrariar com relação àquilo que nós acreditamos, ou que nós fazemos, ou que acreditamos ser certo, né, que acreditamos ser correto. E essas situações não podem ser evitadas. Nós estamos falando de situações que não podem ser evitadas. E aí, quando nós não podemos evitar uma situação, a escolha de como lidar com aquela situação vai produzir em nós, então, ou alegria, ou tristeza, ou vai desencadear qualquer uma das outras emoções. Por isso que nós falamos que é muito importante nós cuidarmos do coração, né, que envolve razão e emoção aqui no sentido do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né, no sentido judeu de Antigo Testamento. Porque a nossa forma de lidar com alguma situação, ela vai produzir em nós alegria ou tristeza. Amém? As nossas ações, então, elas precisam, se elas forem pautadas em sabedoria, confiança e fé, ela vai trazer uma cura para a nossa alma. Por mais adversa que aquela situação seja, por mais impossível que pareça, quando nós somos pautados pela sabedoria, a confiança e a fé no nosso Senhor, sabendo que Ele tem o controle de tudo, que nada está além do seu poder, né? E de que a soberania de Deus reina, que nós vivemos no reino de Deus, né? Então aí nós podemos então conseguir cura para a alma. Mas em contrapartida disso, se nós vivermos com insensatez, nós vamos causar experiências destrutivas, nós vamos trazer para nós mesmos dor e tristeza. Por isso que é muito importante a forma como nós lidamos com as situações, porque dependendo das emoções, como elas são geradas e como nós lidamos com ela sai do emocional e do mental e passa também para o físico. Não que o emocional e o mental já não sejam suficientemente problemáticos, né? Mas ela vai afetar também o nosso físico, acarretando outros tipos de doenças, tá bom? Então, mas aí você vai dizer assim, mas é muito óbvio, né? É muito óbvio, então vamos seguir o caminho da sabedoria, confiança e fé, né? E aí a gente vai conseguir a cura para a nossa alma. Mas aí entra um problema, não é tão fácil a gente seguir por esse caminho tranquilo. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da situação que nós passamos, nós estamos tomados de dor, de raiva, de tristeza, né? Algo que sobressai, nós não sabemos agir, né? Nós não vamos saber como agir em algumas situações, e é nesse momento então que nós precisamos de ajuda. É aí que nós precisamos de ajuda, né?
E nos atentar, não que nós não precisemos antes, mas esse momento a ajuda já está gritando que ela precisa ser chamada, né? E nesse momento, quando a gente precisa de ajuda, quando a gente já não sabe mais lidar com aquilo, quando nós perdemos a força, por quê? Quando nós perdemos a força e nós nem conseguimos mais buscar a Deus, é aí que vão entrar os nossos companheiros. É aí que vão entrar as nossas amizades, que eu citei lá no começo, que são importantes, a fé em Deus, amizades sinceras, amizades verdadeiras, irmãos na fé, como nós temos aqui na nossa amada igreja, né? Eu creio que se eu tiver uma dificuldade, eu não tenho a menor dúvida que se eu ligar para o pastor, ele vai fazer o que ele puder para me ajudar, né? Então assim, nós temos que buscar ajuda nesses momentos em alguém de confiança. Nós temos aqui o pastor que está aqui para nos orientar, e nós também temos profissionais da área, profissionais de psicologia, médicos, que vão nos ajudar quando o problema ele já excedeu muito a capacidade que nós temos de resolvê-lo de forma comum, tradicional, através de uma conversa ou de uma orientação, né? E por que nós precisamos então procurar um profissional? Por que nós precisamos procurar um ombro amigo? Por que nós precisamos procurar alguém? Porque falar dos nossos problemas, falar das nossas dificuldades, nos ajuda no processo de cura. Quando nós estamos desabafando com alguém da nossa confiança, que nós sabemos que nós podemos confiar, sabe, que nós sabemos que vai orar por nós, que estará conosco em oração, que lembrará de nós, que vai divulgar para as outras pessoas, olha, ora pelo amigo que está precisando, não é divulgar o seu problema, não é isso que eu estou falando, mas olha, a gente precisa orar pelo Bruno, o Bruno está passando por um problema lá e ele precisa de oração, vamos orar pelo Bruno? Então saber que tem pessoas assim que você pode contar, ajuda, e você falar sobre os seus problemas vai ajudar você na cura da sua alma também, amém? E ainda, além de falar, né, o que nos ajuda então também, falar com um amigo, falar com um profissional, vai nos ajudar a assumir que nós temos um problema. Nós precisamos assumir os nossos sentimentos. Quando nós assumimos os nossos sentimentos, aí sim ele se torna tratável. Enquanto ele está escondido, ele só vai nos fazer mal. Ele vai nos machucar, nos corroer por dentro. Por isso que quando nós falamos, nós colocamos para fora, nós reconhecemos que nós temos sentimentos que estão nos fazendo mal, que estão nos fazendo mal. E assim nós podemos tratá-lo, né? Como que você cura uma doença que você não sabe o que é? É difícil, não tem como, né? Então, os sentimentos não é diferente. Como é que a gente cura um sentimento que está nos machucando, que está nos perturbando, que está tirando a nossa saúde? Nós precisamos reconhecer que ele existe, né? Porque às vezes nós temos vergonha de contar que nós estamos tristes. Nós temos uma falsa impressão de que nós precisamos estar felizes o tempo todo, né? E quando nós estamos tristes ou com medo, parece que a gente tem um pouco de vergonha de falar sobre isso, não é? Eu acho que você se identifica com algum desses sentimentos, né? E com o sentimento de vergonha de ter que assumir que você não está conseguindo lidar com alguma situação. Então, nós precisamos assumir esses sentimentos para que eles possam ser tratados, para que eles possam ser curados. Amém? Então, se o coração está triste, e aí, para encerrarmos esse primeiro tópico, né? De que precisamos descobrir o que rouba a nossa alegria. Primeiro, se você tem a sua alegria roubada, primeiro você precisa identificar se você está alegre, né? Ou se tem alguma coisa roubando a sua alegria. Uma vez identificado que alguma coisa está roubando a sua alegria, nós precisamos descobrir a causa. O que é que está roubando? Por que aquilo está roubando a sua alegria? Nós descobrimos a causa. Algo rouba a minha alegria, né? Mas qual é a causa da sua alegria estar sendo roubada? E uma vez que nós descobrimos a causa da sua alegria ser roubada, aí então nós podemos tratá-la. Amém? E assim nós fechamos o primeiro ponto, que é que nós precisamos descobrir o que rouba a nossa alegria, para que assim a gente possa cuidar dela, para que a gente possa tratar, para que você possa voltar, para que nós possamos voltar a ter alegria. Amém? O segundo ponto que eu queria destacar nessa noite é que nós precisamos construir relacionamentos saudáveis. Veja, eu acabei de falar no tópico anterior que nós precisamos falar, nós precisamos assumir os nossos sentimentos, as nossas dores, sabe, com alguém que nós podemos confiar, com alguém que nós sabemos que o dia que nós estivermos mal, essa pessoa estará do nosso lado nos levantando.
Então, para isso, como é que a gente faz isso? A gente constrói relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Imagina você, eu vou citar um exemplo antes. Imagina que nós estamos num ambiente que tem fofoca, que tem intriga, que tem ciúme, né? E nesse ambiente de intrigas, fofocas e ciúmes, perceba, existem dois cenários que nós podemos estar. Nós podemos ser vítimas desse ambiente de fofoca, ciúmes e intrigas, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na sua vizinhança, seja onde quer, em algumas vezes até dentro da igreja, né? Então, esse ambiente que nos faz mal, nós podemos então ser vítimas desse ambiente. Esse é o primeiro destaquezinho. Você pode estar em duas posições. A primeira é que você pode ser vítima. A segunda é que às vezes nós somos contribuintes daquele ambiente ser daquele jeito. Às vezes nós também contribuímos para que aquele ambiente seja um ambiente de intriga, de ciúmes, de discórdia. Lembra discórdia? Distanciamento de corações. Então, como é que nós somos contribuintes? Caso nós sejamos contribuintes, caso nós sejamos contribuintes, como é que a gente resolve esse problema então? Pense aí que você está lembrando agora do seu trabalho, você está lembrando agora da sua faculdade, você está lembrando agora da sua escola, ou você está lembrando agora do seu grupo de estudos de alguma coisa. Você lembrou que você também é um causador, que você não é apenas vítima de algum ambiente, mas que você também é um causador. Então, no caso de nós sermos os contribuintes desse ambiente, como é que a gente age? O que a gente pode fazer a partir de agora? Irmãos, o primeiro passo para que a gente seja transformado e transforme aquele ambiente é o arrependimento. A primeira coisa que você precisa fazer, que nós precisamos fazer quando nós somos contribuintes de um ambiente instável, de um ambiente ruim, né, cheio de ciúmes, é nos arrependermos daquilo, do que nós fizemos para causar aquilo. É o primeiro passo, é nos arrependermos deste pecado. E na sequência, uma vez arrependido, nós pedimos perdão. Nós buscamos perdão. Então, através do arrependimento e do perdão, nós já podemos começar a transformar não apenas a nossa vida, mas todo o ambiente que nos cerca. Amém? Opa, derrubei água aqui. E no caso da irritação, né, que é uma das coisas que contribui, às vezes você involuntariamente vai causar esses problemas, vai causar esse ambiente tóxico, esse ambiente ruim para se estar. No caso da irritação, nós vamos ver lá no verso 18, a gente precisa analisar o que nos leva a agir irritados. O que nos faz viver em irritação? Muitas vezes as pressões do dia a dia, né, principalmente num tempo como nós vivemos, eu acho que muitas pessoas têm vivido bastante irritado, né? Eu me incluo dentro dessas pessoas, né, que por vezes eu percebo que a irritação tem afluído e nós precisamos tomar cuidado com isso, né? E isso vai estar escrito lá no verso 18, porque a irritação ela vai gerar me fugiu a palavra, vai gerar discórdia, e a discórdia, uma vez brigados, ela vai gerar ódio, né? As pessoas ficam com raiva uma das outras, né? E às vezes você causa isso porque você está irritado. E irritado com problemas do dia a dia, com as pressões. Em tempo de pandemia, você não sabe se amanhã você está empregado, você não sabe se vai ter o que comer, né? E a gente fica nessa pressão do dia a dia e fica com dificuldade de descansar em Deus, né? Então talvez a irritação seja uma das coisas que esteja causando o problema no seu ambiente, nesse ambiente que você considera ruim, tóxico, problemático, né? E talvez você seja um contribuinte para isso. Então, retomando, precisamos nos arrepender e pedir perdão, né? E para que a gente possa transformar esse lugar, tá bom? Então, diante disso, nós precisamos reagir. A gente precisa reagir para mudar o ambiente, para que as nossas relações de trabalho, de faculdade, de escola, entre amigos, entre vizinhos, né? Entre comerciantes, ela seja uma relação saudável, né? Que é o tópico 2, que nós precisamos construir relacionamentos saudáveis. E aí como que a gente reage então? Construindo relacionamentos saudáveis baseado na verdade. Se você trabalha falando a verdade, você começa a construir daí um relacionamento saudável. Um relacionamento que é baseado na verdade, ele é um relacionamento que já começa bem. Um relacionamento que começa baseado na verdade.
é um relacionamento que tem tudo para ser um relacionamento saudável. Então, não mentir, não ficar mentindo, escondendo as coisas, isso não é, primeiro que é pecado, né? Primeiro que é pecado. E segundo aí que vai nos trazer um relacionamento saudável, né? A gente sempre agindo com a verdade, nós não levamos surpresas a ninguém, nem somos surpreendidos na mentira, né? Colocar a nossa fé em prática e pedir a alegria do Senhor, né? Horas, se nós estamos vivendo relacionamentos difíceis, né? Coloque a sua fé em prática, dobre os seus joelhos, coloque-se diante de Deus e peça sabedoria para Ele. Deus, como é que eu faço para mudar essa situação? Como é que eu consigo agora? Eu tive um problema aqui com o pastor Kleber. Deus, me mostra como que eu resolvo. Eu não quero que a gente fique com esse relacionamento ruim, né? Estou dando um exemplo aqui, né, pastor? Tá tudo bem aqui, gente, fica em paz. Mas eu estou dando um exemplo, né? Se há alguma coisa que te distancia de alguém, que causa discórdia, né, que causa separação de corações, coloque a sua fé em prática, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria para que esse relacionamento volte a ser saudável, para que eu possa ter um relacionamento pautado na Tua Palavra, um relacionamento pautado na verdade. E nós precisamos lembrar que não é porque uma coisa não deu certo, né, agora, que ela vai dar errado para sempre. Não é porque em algum momento ali, né, houve uma discussão, né, ou porque esse ambiente seu não está legal, que ele vai ser assim para sempre. Seja você o agente transformador do ambiente que você está. Comece por você, né? Construa relacionamentos baseados na verdade e peça direcionamento de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai agir no meio, mudando as pessoas que estão ao seu redor ou mudando você, né? Aí cabe a Deus, baseado na circunstância. E cultivar as amizades, né? Cultivar as amizades aí parece chover no molhado, né? E voltar a dizer a questão de construir relacionamentos saudáveis. Cultivar as amizades vai muito além de apenas aquele papo de trabalho, apenas aquele papo de faculdade, mas manter um relacionamento de alguém que se preocupa mesmo, alguém que liga, que manda uma mensagem, né? Alguém que sabe que você vai fazer uma viagem e manda uma mensagem para você. Aquela pessoa, ela se preocupa com você, né? Dê atenção e valor também às pessoas que se preocupam com você e passe você a se analisar se você está fazendo tudo que você pode para as pessoas que você ama, né? As pessoas que estão ao seu redor, aos seus irmãos da fé. Cultive essas amizades, né? Construa essas amizades baseadas na verdade e cultive-as para que elas só venham a florescer cada vez mais e ser cada vez mais bonitas e mais fortes. Amém? E o terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar é que nós não podemos adiar as decisões. Nós não podemos adiar decisões. Veja, a indecisão, né? Às vezes nós precisamos tomar alguma decisão e nós ficamos naquela, né? E agora? O que eu faço? Eu faço? Não faço? Fica adiando aquilo, sabendo que no final você vai ter que fazer de qualquer jeito, né? E adiar as decisões, ela vai gerar o que em nós? O que ela vai causar ao nosso coração? Lembrando que coração é razão e emoção aqui, no contexto, de novo, do Antigo Testamento. O que ela vai causar ao nosso coração? Ela vai gerar ansiedade, vai gerar angústia, né? A gente vai ficar... Quando a gente tem um problema para resolver, a gente não fica angustiado, a gente tem uma decisão para tomar, não fica com aquela coisa que fica remoendo a gente, né? Isso faz mal ao nosso coração, queridos, isso adoece o nosso coração. Então, tomar as decisões com sabedoria e honestidade. Mais uma vez aqui, eu vou trazer a palavra honestidade, né? Com verdade, né? São duas palavras aí que tranquilamente a gente consegue, né, substituir aí numa frase, né? Você sendo honesto, sendo verdadeiro, né? Então você pode tomar decisões que vão agradar ao Senhor. E para isso, de novo, como é que a gente toma então decisões com sabedoria e honestidade? Oração, intimidade com Deus são fundamentais. Oração e intimidade com Deus são fundamentais para que nós possamos tomar decisões com honestidade e sabedoria. Amém? E eu vou dizer uma coisa, queridos, tem algumas vezes na nossa vida, ser feliz é uma decisão nossa. Parte de uma decisão nossa.
Eu acredito que você já deve ter ouvido alguma vez que a gente diz, que eu já disse isso inclusive algumas vezes, né? Em algumas mensagens, já vi mensagens que dizem isso também, várias pessoas vão dizer isso, que perdoar é uma decisão, né? Tudo vai começar com uma decisão. E tem vezes que ser feliz também é uma decisão, né? Decidindo como? Como assim? Como assim, Bruno? Como que você se torna feliz através de uma decisão? Buscando solução para os problemas, né? Se nós temos um problema, adiá-lo não vai resolvê-lo, né? A gente também não pode deixar que o pessimismo nos paralise. Por vezes nós ficamos paralisados diante daquele sentimento de que não vai dar certo, eu não vejo mais uma luz no fim do túnel. Isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos nos mover de alguma forma com a ajuda de Deus, né? E buscar solução para resolver os nossos problemas. Nós precisamos ter fé, e aí eu destaco esse ponto peço bastante atenção nesse ponto, que nós precisamos ter fé e confiança nos propósitos de Deus, que Deus cuida de nós, que Deus Ele nos ama, né? E que sabendo que Deus, tendo fé, né, e confiança de que Deus nos ama, que Ele cuida de nós e que Ele tem um propósito com tudo o que está acontecendo, faz com que o nosso coração seja preservado também. Amém? Então nós não podemos adiar as nossas decisões. E para concluir, queridos, eu gostaria de fazer uma leitura agora de mais um versículo, e eu gostaria de pedir para o Sidney colocar para a gente na tela aí, Sidney, por favor, que é Eclesiastes capítulo 7, está lá em Eclesiastes capítulo 7, os versos 2 e 3. Está escrito assim, e aí aqui eu vou trazer algo que parece uma contradição, mas que nós vamos entender depois. O capítulo 7, verso 2 e 3 vai dizer assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as coisas, e que os vivos o tomem em consideração. Agora preste atenção ao versículo 3: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. E aí você vai dizer assim: mas Bruno, parece que esse texto está se contradizendo com o texto de Provérbios 15, 13. Veja bem, eu vou repetir apenas os dois aqui, os dois versículos distintos, amém? O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Um coração triste, pela dor do coração o espírito se abate. E aí lá em Eclesiastes, então eu estou dizendo que o coração alegre aformoseia o rosto. Porém lá em Eclesiastes 7,3 nós vamos dizer assim, que melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza o rosto se faz melhor, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Contudo, queridos, apesar de parecer uma contradição, se nós fizermos uma análise atenciosa desses dois textos, nós vamos perceber que os versículos estão falando de coisas diferentes. Por que eles estão falando de coisas diferentes? O primeiro versículo, que vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto, ele vai falar de um movimento que ele vem de dentro para fora. Já o segundo, que é o de Eclesiastes, vai falar de um movimento de algo que acontece e que afeta o que está dentro. Amém? Então, o primeiro, ele vai falar de uma essência que muda a aparência. Então a minha essência é alegre, por isso a minha aparência é feliz, né? Por isso que eu transpareço alegria, felicidade. Em contrapartida, o segundo vai falar de algo externo que vai influenciar a minha essência, algo que vai bater de fora para dentro, tá? Enquanto o primeiro vai falar sobre a condição do coração que se exterioriza, então o segundo vai falar do impacto do exterior dentro da condição do meu coração. E veja, mas aí a gente vai fazer então uma análise mais detalhada lá no 7,3. A gente vai perceber o seguinte: antes do versículo 7,3, né, do capítulo 7, versículo 3, que vai falar que melhor é a mágoa do que o riso, olha o texto que tem aí: melhor é ir à casa onde há luto
do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Veja, é nesse contexto que o autor vai dizer então que com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Mas aí o que isso quer dizer? O autor está chamando a atenção aqui para uma coisa que é extremamente importante para nós, nesse texto específico, que é a importância de nós estarmos atentos à nossa realidade, que é a importância de nós estarmos atentos ao nosso dia a dia, entender que nós precisamos lembrar o tempo inteiro que a nossa vida ela é frágil, ela é curta e ela é passageira. Por isso que nós vamos lá para o Salmo 39, o versículo 6 e o versículo 7, e aí eu vou pedir para o Sidney colocar para a gente na tela, né? Então, uma vez conscientes de que a nossa vida é frágil, curta e passageira, aí nós podemos concluir com a mesma conclusão que tem o salmo que o pastor leu aqui no início da mensagem de hoje. Salmos 39, versos 6 e 7. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, o que espero eu? A minha esperança está em Ti. Uma vez tendo, queridos, a nossa esperança depositada em Deus, a nossa confiança depositada em Deus, toda a fonte de alegria provém dos céus. Amém? A fonte, nós temos acesso a essa fonte de alegria, porque a minha esperança, como diz o final do verso 7, a minha esperança está em Ti. E quando a minha esperança está em Deus, quando a nossa esperança está em Deus, então nós temos acesso à fonte de toda a alegria. Amém, queridos? E é por isso que nós podemos desfrutar dessa realidade, dessa alegria que vem do Senhor. E fechamos aí com o verso 13 de novo. Por isso que nós podemos dizer e concordar com o texto de Provérbios, né? O coração alegre aformoseia o rosto. E uma vez que a minha esperança está no Senhor, eu tenho a fonte de toda a alegria e andarei com o rosto formoso. Amém? Portanto, nós precisamos ter, queridos, para encerrar, as nossas mentes e os nossos corações, né? Trazendo para o sentido, de novo, do Antigo Testamento, nós precisamos ter o nosso coração sensível para aprender o que Deus quer nos ensinar com as situações das nossas vidas, com aquilo que acontece ao nosso redor e conosco, e que às vezes é uma situação difícil, é uma situação complicada. Então nós precisamos ter os nossos corações atentos para entender o que Deus quer falar conosco naquela situação, e podemos descansar sabendo que Deus é soberano e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam situações difíceis, sejam situações alegres, Deus sempre tem algo para nos ensinar, e nós precisamos sempre estar com os nossos corações atentos para isso, para esse ensinamento. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, queridos, o cuidado com o coração é nesse sentido, né, de nós termos a nossa confiança, a nossa fé depositada no Senhor, sabendo que Ele é a nossa esperança, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele nos ama, e por isso nós podemos descansar. E assim temos acesso à fonte de toda a alegria verdadeira, aquela alegria que, independente das circunstâncias, ela resplandecerá no nosso rosto. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Agradeço mais uma vez ao pastor, ao Sidney, à Sandra, né, pela oportunidade, e que Deus possa continuar falando aos nossos corações e nos ensinando como que nós podemos cuidar dos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe vocês e mais uma vez obrigado. Amém, meu querido Bruno. Tem que tirar a máscara. Amém, meu querido Bruno. Gente, que bênção, né? É a gente poder aí buscar o Senhor e sermos expostos ao Evangelho,
né? Que é a palavra que nos dá esperança e alegra os nossos corações de maneira inquebrável, né? Não é pandemia, não é nem a morte, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a espada, nada pode nos separar do grande amor de Deus, e isso nos dá uma satisfação muito grande de saber que nosso Rei Jesus Cristo foi crucificado e foi à nossa frente para nos preparar morada no reino do nosso Pai. Querido amigo Bruno, que bênção, viu? O Bruno tem pregado lá na igreja, lá às vezes, mas geralmente quando ele prega eu não estou, e hoje eu tive aqui o privilégio, enfim, né, de poder participar aí do culto em que o Bruno nos trouxe aí essa meditação profunda, pertinente, e que nós possamos fazer então da palavra revelada de Deus a nossa bússola, o nosso norte. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, que essa palavra se cumpra na sua vida, viu, querido? Né? E que a palavra de Deus, a beleza dela, encha o nosso coração de uma tal maneira que o nosso rosto seja aformoseado. É assim que fala? Aformoseado. Amém? Então, que bênção, que bênção. Ao longo aí da preleção do Bruno, nós recebemos alguns pedidos de oração e eu quero orar por eles agora, né? Estava aqui fazendo aqui algumas anotações, mas eu quero orar para que a gente seja cheio de sabedoria, confiança e fé, que foi o que o Bruno disse para nós aqui, porque isso vai poder nos levar a uma vida mais saudável e a uma vida de maior intimidade com Deus e poder assim desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida, não é? Então, que Deus possa nos presentear com amizades verdadeiras, nós possamos cultivar relacionamentos saudáveis. E o Bruno disse algo no sentido de que nós podemos iniciar esses relacionamentos saudáveis sempre sendo francos, sendo transparentes, sendo verdadeiros, né? E que isso parta de nós como filhos de Deus, que assumimos um compromisso com Deus e automaticamente assumimos um compromisso com a verdade, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E vocês não sabem, eu estava aqui só de olho na chiqueza que é essa Bíblia que o Bruno trouxe aqui. Posso mostrar, Bruno? Olha aqui. Olha que bênção, gente. Dá para ver bem aí? Mas é a Bíblia de estudo do John Wesley. Nada mais e nada menos do que o John Wesley, né? Isso é uma Bíblia nova. Ganhou ontem, pelo que eu saiba, né? Ganhou não, tadinho, comprou. E que bênção, né? Amados, então assim, vamos orar. Esse momento aqui é o momento, a gente já está encaminhando para o encerramento do nosso culto. Quero então dar graças a Deus aí pela vida do Bruno. Quero rogar ao Senhor para que essa palavra faça efeito no nosso coração, encontre aqui no nosso coração um lugar onde ela possa ser enraizada, para assim frutificar. Amém? Nós vamos orar aí, continuar orando por essa situação da pandemia, não é mesmo? Para que o Senhor possa aí se levantar, e nós sabemos que a cura desse vírus está na mão de Deus. Para Deus não há impossíveis, não há dificuldade alguma, e nós sabemos que se Deus ainda então não proveu essa cura, é porque alguma coisa Ele quer ministrar ao nosso coração. Talvez algum caminho Ele queira corrigir da humanidade, não é verdade? Que estava se perdendo, estava se distraindo ali em tantas coisas, mas sem encontrar o verdadeiro propósito da vida, que é guardarmos ali um relacionamento de intimidade com Ele. Quero orar também pelos impactos aí dessa pandemia na saúde, né? Na saúde pública, e quero orar também especificamente pela saúde de algumas pessoas que nos mandaram aqui o pedido. Eu já vou falar já, quero orar também para Deus aí abençoar a nossa economia, os postos de trabalho, a renda dos nossos irmãos aí, dos trabalhadores, dos empresários, dos empreendedores, e abençoar também para que Deus dê muita lucidez, sabedoria às nossas autoridades. Amém?
Nós vamos orar então pela saúde do nosso querido pastor Jefferson, pela sua família. Nós vamos orar, o senhor Robert fez um pedido ontem para nós estarmos orando pela vida daí de um dos seus melhores amigos, que é o Pio, de Carmo da Cachoeira. E nós vamos estar orando pela saúde aí do Pio, que acho que quis roubar um pão de queijo do seu Robert um dia lá. Depois ele pode contar essa história direito, né, seu Robert? É isso aí, né? Aí eles se tornaram grandes amigos por conta disso. Nós vamos orar também pelos pais da Elo Gorgatti, orar pela saúde deles, orar pela saúde da Jane, que é a filha do Edson e da Matilde, orar pela adolescente, nossa querida Daniela Strong, tem 15 anos, parece que teve um aneurisma, e orar também pelo que eu recebi aqui, se eu não estou esquecendo de nenhum pedido, orar pelos pedidos de saúde eram esses. E aí nós vamos orar aqui pelas alianças do Edson e da Matilde, que recentemente fizeram 30 anos de casado e trocaram, aí atualizaram a aliança deles. Que bênção, viu, queridos? Nós vamos orar sim, sem dúvida. Orar pela família do senhor Luiz e da dona Alba. Senhor Luiz, o senhor não sabe a alegria minha, né? E eu creio, posso falar isso em nome da igreja, do que é orar pela sua vida e pela sua família, né? O Michel sempre me falava, né? Falou, o dia que morreu o senhor Luiz, não vai ter outro mestre de obra, pedreiro como ele aqui na nossa cidade. O senhor Luiz tem lá batalhado muito, brigado muito para construir a nossa igreja e tem sido maravilhoso. Nós vamos orar, sim, sem falta, pela essa família, né? Tão maravilhosa. E vamos orar também, agradecendo a Deus aí pelo Lorenzo. Lorenzo fez 6 anos, Lorenzo. Lorenzo fez aniversário essa semana. Vamos orar aí pelo... Acho que é 7, o Bruno está falando aqui. Tá vendo, Lorenzo? Quando você está nessa idade, você quer fazer mais. Mas aí, pergunta aí para a turma mais velha, que os mais velhos querem fazer menos, tá bom? Então, no futuro você vai entender que se você fizesse um ano a menos agora, você ia estar bem feliz também, tá? Nós vamos orar para que Deus faça justiça ali em alguma causa da filha da Silmara. Vamos orar por isso também. Vamos orar pelo meu querido amigo Renner, está agradecendo, foi aprovado aí em um dos concursos mais difíceis do país, Ministério Público do Estado de Goiás. Abraço, Renner, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, sim, né, que Deus abençoe e conduza aí a sua vida. Lorenzo fez 7 anos, chegou a confirmação aqui. Amém, queridos? Quero orar, amigos de Araraquara, né, fiquem à vontade para mandarem aí os seus pedidos. E vocês também aí de outras cidades, fiquem muito à vontade para mandarem os seus pedidos. O Edson fez 32 anos de casamento com a nossa querida Matilde. Orar pela sua saúde também, hein, Matilde? Parar de ficar aí, que você estava aí com esses espirros acentuados, graças a Deus, não tem nada a ver com o Covid, né? Desde antes você já estava, mas que Deus também cuide da sua saúde, viu, querido? Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Quero colocar todos esses pedidos aqui na presença de Deus e que a boa mão de Deus seja sobre a sua vida. Nós vamos orar. Eu quero dar 3 recados muito rápidos e a gente já vai passar para a bênção, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo e eu te glorifico por poder aqui nessa noite desfrutar, ó Pai, desse momento tão abençoado, dessa liberdade que o Senhor nos concede de pegarmos a Bíblia, a Tua Palavra, e podermos pregá-la, Pai, aos 4 cantos. Eu me recordo aqui de uma passagem em que o Senhor conversava com os discípulos, quando o Senhor estava encarnado aqui entre nós. O Senhor dizia aos seus discípulos: aquilo que eu lhes falo em particular agora, com as portas trancadas, eu comissiono vocês a pregarem sobre os telhados, aos 4 ventos. E eis-nos aqui, ó Pai, 2000 anos depois, do outro lado do oceano, num outro continente, podendo aqui, nesse palco maravilhoso que é a internet, que tem tanta coisa bizarra, absurda e destrutiva, mas também tem tanta coisa boa. E agora nós estamos aqui, ó Pai, levando a Tua palavra, que é a palavra da esperança e a palavra da salvação.
Meu Deus, eu imploro ao Senhor que essa palavra ministrada possa fazer efeito na vida e na família de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Tu sabes, ó Pai, de como o mundo anda irrequieto por conta dessa pandemia, Senhor, que jogou muitas coisas para o alto. E eu quero implorar ao Senhor aqui agora, Pai, abençoa a nossa nação. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra, planta uma igreja que seja forte, que seja verdadeira, que seja unida, que tenha mesmo uma voz profética, Pai, que seja aliançada com a verdade, com a justiça e com a misericórdia, que tenha, Pai, recebido das Tuas mãos o poder celestial para quebrar todas as correntes, Pai. Então, em nome de Jesus, livra o nosso país de toda violência, de toda opressão, de toda invocação de demônios, de toda mentira, de todo engano, e que o conhecimento do Senhor, ó Pai, venha lavar a nossa nação, venha renovar, ó Pai, as famílias da nossa nação e de toda a nossa geração. Nós cremos que o Senhor pode, nós cremos que a vontade do Senhor é que nenhum dos Teus pequeninos se perca, e por isso nós batemos a porta celestial agora e clamamos: Jesus amado, salva-nos, Senhor meu Deus, dá-nos filhos, Pai, se não morremos. Permita que esta palavra venha moldar, venha direcionar a vida de tantas e tantas pessoas, livrando-as, Pai, das garras da morte. Em nome de Jesus nós clamamos: dá sabedoria, Pai, aos nossos líderes, aos nossos políticos, às nossas autoridades, para que elas hajam, Pai, com acurácia, com perfeição, que elas sejam, Pai, movidas pelo Senhor, para que a caneta que venha decidir, que venha fazer as leis, que venha, Pai, ó Deus, moldar os rumos da nossa nação, seja assertiva, seja verdadeira, seja comprometida com a causa do interesse público e com o povo realmente. Deus, nós oramos pela economia da nossa nação, nós oramos para que o Senhor defenda os postos de trabalho, para que o Senhor defenda, Pai, as empresas, os colaboradores, os empresários. Meu Deus, em nome de Jesus, de uma maneira milagrosa, sustenta, Pai, o nosso povo. Pai, concede ao nosso povo o pão de cada dia, Senhor, atrai os clientes, ó Pai, e em nome de Jesus faz a Tua obra, que a Tua igreja tenha, Senhor, não somente para si mesma, mas que o Senhor, ó Pai, provenha ali, traga a provisão do pão de cada dia que nós tenhamos para emprestar. Que o Senhor nos conceda um coração, ó Pai, que seja compassivo, que sinta mesmo a dor daquele que hoje está desesperado, daquele que está inquieto, seja por conta da saúde, seja por conta da renda, seja por conta dos relacionamentos destruídos. Meu Deus, em nome de Jesus, como igreja, levanta-nos e que possamos ir ao encontro dessas pessoas que hoje tanto precisam do Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo purifique a nossa nação, a nossa cidade, cada família que participa desse culto conosco, de todos os pecados, Pai. Em nome de Jesus, nós aqui nos lembramos de maneira muito especial, Pai, da vida do nosso querido, amado pastor Jefferson. Abençoa ele, abençoa a sua família, abençoa, Pai, o Pio, lá de Carmo da Cachoeira, Pai, livra ali de toda complicação, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Abençoa os pais da Elô, Senhor, em nome de Jesus, vem com Teu toque, Pai, restaura a saúde, meu Deus, abençoa a Jane, onde quer que ela esteja, acampa os Teus anjos ao redor dela, Papai, em nome de Jesus, abençoa a Daniela, Pai, Strong, ó Pai, restaura ali a saúde, dá forças àquela jovenzinha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a família da Dona Alba, do Senhor Luiz, dá a eles unidade, dá a eles, Pai, conversão, meu Deus, em nome de Jesus. Nós imploramos ao Senhor pela filha da Silmara, abre as portas, Pai, faz justiça
para a tua filhinha ali, em nome de Jesus. Abençoa o Lorenzo, abençoa os aniversariantes da semana, Pai, em nome de Jesus, concede a eles um ano frutífero, um ano na tua presença, um ano em que o Senhor há de revelar, ó Pai, toda a tua bondade para eles. E nós entramos com ações de graças na tua presença, clamando ao Senhor pela vida do Renner. Obrigado pelo resultado do concurso que saiu, ele foi aprovado. Que o Senhor use o Renner como uma autoridade, Pai, chamada pelo Senhor para exercer ali, ó Deus, a justiça que vem do Senhor. Abençoa o teu servo, abre as portas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. Nós oramos aqui, ó Pai, pela Ana Laura, que está gestante, Pai, a neta do Senhor Luiz e da Alba. Abençoa a gestação dela. Eu aproveito aqui para pedir pela gestação da Larinha também, Senhor. Vem com teu poder, vem com tua graça, vem com tua unção, que tu sejas, ó Pai, para elas escudo e fortaleza. Eu me lembro aqui da vida da Carol e do Rafa, Pai, em nome de Jesus. Também estão gestantes ali do Vitório. Abençoa, Senhor, porque tu és o Deus doador da vida e tu és o garantidor da vida, Pai. Deus, eu coloco em tuas mãos de maneira especial aqui o pastor Jefferson e a família dele, toda a igreja em Araraquara. Eu abençoo essa família pastoral, eu abençoo a nossa igreja mãe em Araraquara. Cuida de cada um daqueles nossos irmãos, Pai, onde houver ali um crente, Pai, em Araraquara, em Matão, em cada cidade que nos acompanha, fortalece o coração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, aqui caminhando para o encerramento do nosso culto, quero lembrá-lo que de segunda a sexta nós temos as nossas células virtuais. O Sidney, joga na tela aí, Sidney, o recado aí das células virtuais. Eu quero dar graças a Deus por você que nos acompanha. A gente tem feito pelo Facebook e pelo Zoom, né, as nossas células virtuais. É um momento ali de cuidarmos uns dos outros, de levarmos uma palavra de maneira bastante pessoal. Então você é nosso convidado. Se você já tem participado conosco, eu dou graças a Deus pela sua vida. Quero rogar a Deus para que você seja alimentado com um alimento celestial e saia fortalecido de cada célula. E se você deseja participar conosco, não hesite também, querido, entre em contato, pode ser aí pelo Facebook, por qualquer lugar, você é nosso convidado, tá bom? De segunda a sexta-feira. No sábado, a gente quer fazer o nosso primeiro encontro de casais aí, virtual, Brunão. O Bruno aí, quando chegou essa pandemia, estava liderando um grupo de casais. A gente pode começar por aqueles casais, né? Por esses professores. Tem o Du e a Cris, quero ver vocês lá também. O Fabrício e a Lilian de Ribeirão Preto, chamados por Deus para trabalharem aí com casais, já se dispuseram. Joga na tela aí também, Sidney, não sei se você já jogou, mas o recado do encontro de casais, né, que vai acontecer no sábado às 20 horas na plataforma de reuniões do Zoom. Depois aí eu vou colher as pessoas que querem participar. Se você quiser participar, manda aí no Facebook, ou os membros da igreja mandem lá no grupo de WhatsApp da igreja, porque depois nós vamos mandar o link da reunião e os nossos casamentos serão ministrados com o tema comunicação no casamento, né? O tema comunicação do casamento é muito importante. Eu sei que é casado, sabe bem o que eu tô falando, né? E eu dou graças a Deus por o Senhor ter misericórdia da gente e preparar também esse ambiente em que Ele vai poder aí falar conosco, amém? Então, de segunda a sexta, as nossas células virtuais, no sábado, nosso culto de casais, e no próximo domingo, às 19 horas, nesse mesmo bate-canal, nós estaremos aqui prontos, em nome de Jesus, e se Deus assim permitir, para nos encontrar novamente, amém, queridos? Então, amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua casa. Se você me acompanha, se quiser estender a mão, eu quero abençoar a sua vida. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre ti e seja sobre a tua casa.
que a graça manifestada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, também desça sobre a sua vida, renove o seu coração, renove o seu semblante, renove a sua esperança, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus também encha o seu coração e a sua vida, abençoe os seus dias aí nessa semana, trazendo sustento, trazendo direção e tudo mais que você precisa para viver uma vida na santa presença de Deus. Amém. Amém, queridos? Fiquem aí na paz do Senhor, se cuidem e até o próximo domingo. Um grande abraço.